Gente, se ajuntando a isso, não precisa eu subir lá para cima, lá, eu tenho mais um lugarzinho aqui embaixo. Verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, fica à vontade. Maravilha, que momento maravilhoso. Quero, em primeiro lugar, estar agradecendo aí a Cristiane, a paz do Senhor, minha amada. Gratidão aí por você receber aí o convite, como aí toda a presença aí da família. A convite aqui que a minha capitã aqui fez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que gratidão Enorme tê-los aqui. Amém? Gratidão, Cris. Amém. Boa noite. Graça e paz a todos. Deus abençoe aí a Amém. todos. Muito obrigada mesmo a todos aí pela presença. Muitos foram chamados, tá? A convite foi estendida a muitos, né? Mas eu creio aqui que Deus, ele que traz, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né, pelo Senhor. E eu acredito que quem estiver aqui neste lugar vai estar sendo muito abençoado por esse momento, porque eu vejo, creio como um privilégio muito grande, amém? Que Deus abençoe a vida de todos aí, fiquem à vontade. Vou passar esse momento aí para a Elias estar fazendo aí, né, a oração inicial. A gente está dando a oportunidade aí para a ministração. Amém, meus amores? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Elias? Amém. Oi, amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Cris, desde já, gratidão por ter aceitado o convite. Deus continue te abençoando. E vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está no mais alto céu, estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, te agradecendo pelo rico privilégio de estar aqui para juntos te adorar, bendizer o Teu santo nome. Abençoe a cada um que aqui tem chegado, Jesus, e aqueles que ainda vêm para te adorar, para bendizer o Teu santo nome. Abençoa, Jesus, a Cris que vai ministrar a Tua palavra. Use, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, se faz presente, Senhor. Abençoa, derrama o Teu Espírito Santo, ajuda cada um, Senhor. Meu Deus, faz aquilo, Senhor, que a gente não pode fazer, só o Senhor que pode. Queremos ouvir o Senhor falar com cada um de nós. Aquilo, Senhor, que nós precisamos, o Senhor sabe. Ajude a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu trouxe uma palavra hoje da parte de Deus. E quando nós meditamos na palavra do Senhor Jesus, eu faço assim, né? Eu trago primeiramente essa palavra para mim. Porque foi a palavra da parte de Deus primeiramente para mim, meus amados irmãos. E quando eu estava meditando na palavra, eu senti temor e tremor, porque as coisas de Deus são santas. Amém. As coisas de Deus são justas. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem nos alertado, Ele tem nos exortado, porque Ele ama a cada um de nós. Amém? Amém. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Amém? Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Vai ser do 18 ao 21. A gente vai lendo e eu vou passando as explicações. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Amém. Esse livro fala sobre a profecia que Deus deu a Ezequiel. Amém? Todos conseguiram? Amém. E diz assim: quando eu disser, esse eu aqui
é Deus. Quando eu disser ao ímpio, quem é o ímpio? O pecador. Certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio. Quando fala aqui, e tu não avisares, tu, Deus está falando servos. Ou seja, eu, você, nós que servimos a Deus. E tu não avisares e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Morrerá na sua iniquidade, ou seja, na segunda morte. Aonde há o lago de fogo, enxofre. Você pode rever em capítulo 21 de Apocalipse. Amém? Você anota aí, para a gente poder não estender. Mas como será o inferno? Né? A palavra de Deus também fala a respeito do inferno. Mas para que você venha entender a dor que está no inferno, imagine uma pessoa que vive depressão. Se você for conversar com uma pessoa que vive em depressão, ela vai dizer para você o que? A minha vida está um inferno. A pessoa que vive em depressão, ela sente um vazio profundo na alma. O vazio é tão grande, a dor da alma é tão grande que muitos pensam em tirar a vida e começam a se retalhar. Você já ouviu casos de pessoas que começam a se retalhar? Ela quer sentir a dor da alma é tão grande que ela quer transferir aquela dor para uma dor física, mas ela não consegue diminuir aquela dor. Eu estou falando para você uma coisa que eu já fiz. E muitas das vezes você que está aqui, porque você que já, graças a Deus, já está liberto dessa opressão do maligno, você sabe muito bem o que eu estou falando. Para aliviar a sua dor, a pessoa começa a se retalhar. Ela quer sentir a dor. Ela quer aliviar aquela dor que ela está sentindo, mas ela não consegue. Imagine a alma no inferno. Imagine a pessoa pedindo a morte, mas a pessoa já morreu. Ali só está a alma, mas a alma vai viver em tormento. As pessoas vão tentar tirar a vida, mas não vai conseguir, porque é a dor da alma. E nós, cristãos, que Deus ele fala aqui, que vai ser requerido o sangue daquelas pessoas, ou seja, por não falarmos do amor de Deus, ou seja, acerca da salvação. Eu não sei o significado do termo requerer o sangue, mas existem coisas ocultas que Deus ele vai nos revelando. Mas eu creio que não iremos para o inferno. Mas sei que não vamos receber flores por causa disso. Alguma coisa vai acontecer. Quando Deus fala nesse termo, requerer o sangue. Amém? No versículo 19 diz: mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrastes o quê? A tua alma. Ou seja, se ele morrer, se eu falar do amor de Deus, Deus, ele vai me cobrar isso. Mas se ele morrer sendo avisado
e mesmo assim, ele continuar praticando o que é ilícito, ele continuar no erro, continuar no pecado, praticando o que é errado, ele morrerá na sua iniquidade. Mas se eu avisar ele, e ele não se converter, tu livraste a tua alma. Então, quando eu vejo uma pessoa cheia do Espírito Santo, apenas pensando nas coisas desse mundo, eu duvido do Espírito Santo na vida delas. Porque quem tem o Espírito de Deus tem sede de almas. Não está preocupado com seu futuro, com seu casamento, com sua família ou projeção profissional, porque ele sabe que as bênçãos de Deus virão sobre ti, te alcançarão, virá sobre ele e vai alcançar ele, porque ele conhece a palavra de quem? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo ser desamparado. Então ele crê na profecia de Deus. Ele crê na palavra do Deus vivo. Então por ele crer, por ele ter essa fé, essa convicção, ou seja, a sua preocupação está em ganhar almas. Em ganhar almas. Vamos ao versículo 20. Semelhante quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. É muito forte. É muito forte essa passagem. Muito forte. Ou seja, você pode estar ali caminhando com Deus, né, durante um período, e você ali praticando aquilo que é correto, certo, diante de Deus, mas de chegar no último dia, você não estiver na presença de Deus. Tudo que você fez, tudo que você praticou com a justiça, ou seja, as bondades que você fez, não vai valer de nada. De nada. E nesse versículo 20, a qual eu quero ressaltar, está falando sobre os justos, sobre os lavados com o sangue do Cordeiro, os batizados, mas que por conta da vaidade desse mundo, dos prazeres, ele se desviou. Imagine você servindo a Deus aí, a quem serve a Deus há 40 anos, 80 anos. Imagine que você serve a Deus há 80 anos. Aí você, no seu último momento, você desequilibra e abandona o seu Deus. Os anos na presença de Deus, você já pode o quê? Esquecer. Esquece. Porque você tem que estar, quando eu falo você, nós temos que estar em total vigilância e na fé. Porque ninguém sabe o dia, a hora em que Cristo virá. Ou seja, viver em Cristo todos os dias até completar a sua carreira. Assim como diz Paulo. Amém? E esse versículo é para mim, é para você, conhecedor da palavra de Deus, denominado cristãos. Né? Em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43, fala sobre os malfeitores na cruz, fala sobre os ladrões na cruz. Né? O malfeitor que
estava pendurado, né? Blasfemava dele dizendo: se tu és Cristo, não é assim? Salva a ti mesmo e a nós. E ele responde para o outro, o repreendendo, dizendo: estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Este quem? O Senhor Jesus. E disse Jesus: lembra-te de mim. E disse ele, né? Um dos ladrões: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele reconheceu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás o quê? Comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo na mesma hora. Na mesma hora, ele foi salvo. Mesmo sendo ímpio durante uma vida inteira, digno até o quê? De morte. Mas ele foi salvo naquele momento. Glória a Deus. E é isso que acontece. Nós temos aqui um exemplo dos ladrões aqui na cruz. É muito forte essa passagem. Muito forte. Então cabe a nós avisar, exortar, ensinar o perigo que é perder a salvação. Você vê que um ladrão reconhece o outro ladrão. E um dos ladrões reconheceu que Cristo era quem? O Salvador. Ele foi justo, ele falou: está sendo justo para mim, porque eu estou sendo o quê? Crucificado, vou ser morto. Mas para este aí, que mal ele fez? Ele reconheceu o Senhor Jesus como seu único Salvador. Aleluia. Então, eu costumo dizer que eu fui salva. Eu fui salva no dia em que Deus me resgatou. Estou salvo hoje e serei salvo no dia em que Cristo vier me buscar. Mas se eu negar Jesus no último dia, tudo que eu fiz para ele não vai ter valor nenhum. Vai ser perdido. Então, você é salvo, está salvo. Se permanecer salvo até completar a sua carreira e guardar a fé, como diz o Paulo. Amém? Glória a Deus. Não existe férias de Jesus. Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas eu me incluo também. Não existe férias de Jesus. O altar de Deus não fica em férias. Não fica em férias. Até o ar que você respira toda hora, você tem que respirar, senão você morre. Assim é a fé. Você tem que estar na justiça 24 horas por dia, sem cessar. É claro que nós, como seres humanos, cometemos falhas, erramos, falhamos, cometemos pecado, porém nós não vivemos no pecado. Nós cometemos o pecado porque somos humanos e falhos, mas não vivemos no pecado. Nós temos a oração do Pai Nosso, que aqui todo mundo conhece, onde diz: perdoa os nossos o quê? Pecados. Todo dia eu oro essa oração. Quando eu estou indo dormir,
Meu filho ele já me chama, mãe, vem orar comigo. Minha filha já me chama, mãe, vem orar comigo. De repente, eu posso cometer um ato que desagrada a Deus. Todos nós. Mas o importante é você reconhecer, ser humilde e reconhecer suas falhas, pedir perdão, pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E fazendo assim, você, nós vamos conservando a nossa vida justa diante de Deus. Amém? Porque eu quero preservar a minha salvação. A minha salvação eu não negocio de jeito nenhum. Você tem aí um exemplo de fidelidade e justiça. Imagine um pai de família, um marido que chega em casa e encontra lá a casa toda limpinha, toda cheirosinha. Está ali seu jantar, está ali seu café na mesa. A sua esposa é uma mulher de oração, é uma mulher de propósito com Deus. Imagine um homem chegar na casa com a cara amarrada, não fala com a esposa, não fala com os filhos. Que exemplo ele está dando de justiça? Que exemplo ele está dando de fidelidade? Então Deus ele vai cobrar isso. Deus ele vai cobrar isso. A sua mulher de oração. E assim vice-versa. Muitas das vezes a mulher que maltrata o marido não mostra ser uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida. Não ora pelo marido, não ora pela sua família. Não traz a justiça de Deus, a fidelidade para a sua vida. Assim também os filhos que não honram os pais. Ou os pais que não honram os filhos. Que não traz a disciplina, a sabedoria. Que não entrega a vida do seu filho nas mãos do Senhor Jesus. Que não ora pelos seus filhos. Não traz a justiça de Deus. Não reconhece o amor, a fraternidade, a fidelidade. Deus ele vai cobrar isso. Nós temos também um exemplo do rico e Lázaro. É muito forte essa passagem. Do rico e Lázaro, está em Lucas capítulo 16, 19, não precisa abrir para a gente não estender. Mas diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolo, e tu atormentado.
Versículo 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quiseres passar daqui, se quiser passar daqui, para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do teu pai. Olha só. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, que eles podem ouvir. Em outras palavras, eles podem ouvir os profetas, Moisés, Abraão. E disse-lhe ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeste. Eles irão a se arrepender. E ele responde: porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão o quê? Persuadidos, ainda que algum dentre os mortos ressuscite. É muito forte. Esse versículo testemunhou que o inferno existe e ele é real. E você vê ali o tormento daquele rico, pedindo para avisar. Ou seja, pedindo para que alguém venha ser salvo pelo testemunho dele ali no inferno. O inferno existe. O inferno existe. Se eles não estão acreditando nem no profeta, imagine alguém que morreu. Não é assim? E é assim que muitas das vezes a gente luta por um familiar, né? É guerra. É uma guerra espiritual. E fora aqueles que ficam zombando de você, que ficam rindo da sua cara, eles têm um lugar preparado para eles também, se eles de fato não se arrepender. É muito forte mesmo. Então a minha obrigação aqui hoje é avisar, é alertar. Mas quem vai convencer você de seu pecado é o Espírito Santo. Aí cabe você obedecer a essa voz ou não. Dependendo da sua escolha, assim será o destino da tua alma. Quem tem uma vida com Deus e assiste esses episódios de pandemia, coronavírus, vírus da dengue, chikungunya, seja lá o que for, né? Essa pandemia, que para mim é um pandemônio, o demônio já existe, né? Esses não sentem medo da morte. Quem tem uma vida com Deus, vê esses episódios acontecendo aí no mundo, no jornal, fora, eles não sentem medo da morte. Porque para um bom cristão, se acaso ele morrer, é o quê? É lucro. Mas quem pratica o que é lícito, quem vive na iniquidade, sabendo que desagrada a Deus, e ela anda em total desespero, não consegue dormir direito, tende a ficar mais preocupado ainda em perder a sua vida. Teme morrer, porque se morrer, pode perder o que? A sua salvação. Então, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nem nós vamos escapar. Porque se você fala do amor de Deus, você tem pegado firme no seu ministério, você tem uma vida com Deus, não digo nem ministério,
né, A ou B, ou C, ou grupo dentro da igreja, né, que isso não pesa em nada na balança com Deus, mas se você tem uma vida com Deus, amém, glória a Deus. Te conserve assim, desse jeito, dessa forma, em ligação total com o Senhor Jesus. Amém? Para a gente finalizar, no versículo 27 de Ezequiel diz assim: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são da casa rebelde. Ou seja, essa palavra, né, do apelo para ouvir a palavra é um dos mais recorrentes das Sagradas Escrituras. Né? Fora as cartas das igrejas, né, que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é? Isso porque ela é de suma importância para a vida e para a alma. No entanto, não são todos que escutam ou escutaram a voz do Altíssimo se dispõem a lhe obedecer. Quando o Todo-Poderoso fala e a pessoa ignora, ela mostra claramente que não o aceita como seu Senhor. Assim ela se torna a única responsável pelo seu fracasso e por sua condenação. A palavra de Deus nessa noite está bem clara sobre as nossas vidas. Amém? Porque deixar de pregar o evangelho pode atrair terríveis ventanias. O barco dos desobedientes está fadado ao naufrágio. O Deus que chama é o mesmo que controla a tempestade. Então, não se deve negligenciar, né, a ordem do Senhor Jesus. Amém? E nós, como servo do Deus Altíssimo, nós temos a missão de trazer a verdade, de levar a palavra de Deus para a salvação. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui, reunidos com nossos irmãos em Cristo Jesus. E eu trouxe essa palavra para mim, Deus ele me deu para mim, e eu estou passando para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada, edificante. Eu louvo a Deus. Agradeço por Deus falar tão forte. Esse aí foi uma exortação, né? Um sacode, nos relembrando como a palavra de Deus, ele diz que só receberá realmente a coroa, aquele que perseverar até o fim. Não importa o tempo, como foi ministrado aqui lindamente, né? O Espírito Santo falou profundamente aos nossos corações. Não existe tempo de igreja, não existe tempo para o Senhor, né? Como a Cris falou aqui, e é verdade, às vezes as pessoas estão na presença do Senhor, servem ao Senhor por muitos anos, mas a hora que está chegando lá no final, se afastam da fé. A gente tem visto muito isso. Eu tenho visto muito isso, pessoas que andaram na presença de Deus por muitos anos, no final, né, se desviam da presença do Senhor e perdem realmente a salvação. E há outros que têm uma vida de iniquidade, de pecado, de tudo quanto é coisa ruim, mas lá no final, Deus, né, com a sua infinita misericórdia, dá a oportunidade e aquela pessoa agarra aquela oportunidade e se arrepende, como aquele ladrão na cruz. Então, o importante para o Senhor não é o começo, sim o final. É a perseverança de chegar
até o fim. Porque Jesus, ele está voltando. As pessoas andam falando, Jesus está voltando. Jesus, realmente, a palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está voltando. Mas as pessoas se esquecem que Jesus pode voltar para mim e para você agora. Porque quando nós morremos, Jesus voltou para cada um de nós. Não é algo único, ele vai voltar para todos ao mesmo tempo. Chegará esse momento do arrebatamento, onde ele irá buscar retirar a igreja, o Espírito Santo aqui da terra, mas ele voltará para aquele que morrer. Eu estou aqui, eu não sei o dia nem a hora que o Senhor me convocará. Pode ser agora, pode ser amanhã. Então o que importa para o Senhor é quem é a Gil, quem é a Cris, quem é a Glória, a Eliese, cada um de nós aqui, no momento da que Ele nos chama. A nossa fidelidade, o nosso compromisso com Ele. Se perseveramos, se fomos fiéis, se não nos afastamos da sua presença. Então foi muito linda, muito edificante essa palavra, que foi um verdadeiro acorda do que dorme, né? Porque, infelizmente, nós vemos muitos cristãos distraídos nesse tempo, perdendo tempo com coisas, né, que não deve, e as suas lamparinas estão apagadas. O Senhor, ele nos chama nesse tempo para vigiar e não deixar-nos pegar desapercebidos, longe do Senhor, porque muitos estão dormindo. E se o Senhor voltar, neste momento ficarão para trás. Aleluia. Então, amados, essa palavra nos levanta para algo muito importante. Falou muito forte comigo, Cris, porque eu sou missionária. E o meu trabalho nesta terra é anunciar o Evangelho. É falar do amor de Deus. A minha responsabilidade é grande. A tua responsabilidade é grande quando nós assumimos um compromisso com o Senhor, quando nós descemos as águas, quando nós nos comprometemos com o Senhor. De ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, mas ele não vai deixar, sabe, essas coisas que estão acontecendo aqui, não vai passar a mãozinha, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Então todos estão aqui, né, ouvindo, tendo privilégio. Deus nos deu esse aplicativo como uma estratégia de chegar através da nossa voz, através da palavra ouvida, em lugares aonde jamais podemos chegar com os nossos pés. E tem muitos brincando de crente aqui dentro. Tem muitas pessoas se distraindo com coisas indevidas, se perdendo com mais conversações, com fofoca, com disse-me-disse, com coisas que não edificam. E perdendo tempo precioso, aonde poderia estar abençoando vidas e anunciando o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho que salva. Porque realmente, como você disse, nós temos que fazer a nossa parte, porque senão nos será cobrado. Será cobrado de mim, será cobrado de você. Se ao invés de nós estarmos aqui falando do amor de Deus e pregando que só Jesus Cristo salva, que só Ele é o Senhor, estivermos aqui perdendo tempo com conversas que não levam ninguém a lugar nenhum, ou melhor, levam, né, para o inferno, porque o Senhor, ele vai, ele diz, ai do pastor. Nós aqui, todos nós somos chamados para pregar a palavra. O Senhor, ele não olha para cargo, não olha para ministério, ele olha para o servo,
aquele que assume a responsabilidade de servir. E o que é servir? Obedecê-lo, fazer aquilo que ele mandou. E a nossa principal missão aqui nesta terra é falar do amor de Deus. É falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o verdadeiro, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por Ele.